Então, a hipermetropia é um diferencial o quê? O disco óptico hipermétrope é um disco óptico como, vocês acham? Um disco pequeno? Disco pequeno. Então, por ser um disco pequeno, o que vocês acham que ele pode ter? Um disco mais cheio, né, professor? Sim, então ele é um diferencial com um edema. Então é um nervo pequeno, cheio, que parece muitas vezes como o quê? Como edema. Ok? E a drusa? O que vem ser drusa do disco óptico? Hein? Alguém sabe? É um depósito de material amorfo? Mas qual é a fisiopatologia da drusa do nervo óptico? Então a gente sabe que lembra, são 1.200.000 axônios das células ganglionares passando pela lâmina cribriforme. O que vem a ser a lâmina cribriforme? É uma continuação da esclera com um monte de poro por onde passam os axônios. Às vezes esses poros são pequenos, então eles passam os axônios muito justos. Por passar justos, o fluxo axoplasmático, às vezes, quando ele vai, ele fica retido na lâmina cribriforme. E ele pode calcificar, levando a drusa do nervo óptico. Então, aqui é uma imagem típica da drusa. E aqui o ultrassom. Você vem no ganho grande, você vê um pico aqui no ultrassom. E aqui mostrando também. Aí você diminui o ganho e você tem o pico aqui mantendo. Não é? Isso, exato, professor. Você acertou essa na prova? Acertei. Ah, tá. A única. Tô brincando. Não, vocês foram muito bem na prova. E a miopia? Como vocês acham que pode ser? Uhum. Um disco maior, um disco pode ser mais inclinado, pode ter um estafiloma peridiscal também. Então ele é um nervo o quê? Ele é um nervo maior, certo? Certo. Então, geralmente, no míope, o que ele é? É um nervo grande e geralmente é um nervo o quê? Como é esse nervo aqui? Mais chutado, né? É um nervo mais inclinado. Então, aqui parece, ó, o lado mais inclinado parece que ele é pálido, entendeu? Mas é só um nervo inclinado, ok? Entenderam? Uhum. Entenderam ou não? Sim, professor. Sim. Sim. E aí, como conduzir esses casos? Qual é o grande problema disso tudo, desses nervos? Você pode gerar o quê? Você pode gerar uma miopia, certo? E a gente sabe que em 1996
Essa aqui é a definição mais aceita de ambliopia, que foi dada por Van Norden, que é uma diminuição unilateral ou bilateral da acuidade visual, causada pela privação da visão de forma e ou pela interação binocular anômala, sem causa detectada pelo exame oftalmológico. Cadê a que quer fazer estrabismo? Só eu, professor. E aí, o que significa isso? O que significa o quê? Ambliopia? Então, o que eu acabei de falar. Diminuição unilateral ou bilateral da acuidade visual causada pela privação de forma e ou pela interação binocular anômala, sem causa detectada pelo exame oftalmológico. Essa é a definição mais aceita de ambliopia. O que você tira de lição daqui? Então, a ambliopia ela pode ser causada pela privação da visão de forma, ou seja, um borramento, ou por uma interação binocular anômala. Ou seja, o que um olho enxerga, o outro olho enxerga outra coisa, e isso causa o quê? Um atrito no córtex cerebral. Então, a diferença na qualidade das imagens vistas por cada olho no início da infância vai o quê? Vai acarretar na maturação inadequada das vias ópticas até o córtex visual. Ok? E qual é a fisiopatologia da ambliopia? Então, a capacidade visual de neonatos, ele depende do quê? Do desenvolvimento das vias visuais. E a gente sabe que a velocidade de formação de sinapses, ela aumenta rapidamente nos primeiros meses de vida, com uma densidade máxima entre 8 e 9 meses. Só que depois ela diminui e estabiliza ao redor dos 11 anos de idade. Então, o que a gente tem? Que na ambliopia, todo mundo tem um mapa topográfico cortical, tá? Na ambliopia anisometrópica, tá? As conexões entre a retina e o córtex não vão formar esse mapa preciso, como em sujeito normal, que vai gerar um déficit visual generalizado no olho acometido, no olho mais anisometrópico. Só que a gente não sabe se esse mapa ele nasce pronto e é deteriorado pela ambliopia anisometrópica ou ele precisa de estímulos para desenvolver. Lembrar que a ambliopia anisometrópica ela pode ocorrer na hipermetropia quando se você tem uma diferença maior do que 2 dioptrias esféricas entre cada olho. Na miopia, se essa diferença interocular for maior que 4 dioptrias esféricas, e o astigmatismo se for maior do que 1 dioptria cilíndrica. E a gente sabe que a ambliopia ametrópica ocorre em hipermetropias maiores que 5 dioptrias esféricas e miopia maiores que 10 dioptrias esféricas. Só que aqui eu não concordo com esse negócio da miopia. Alguém pode me dar uma explicação por que eu não concordo? Que a ambliopia metrópica ocorre em miopias maiores que 10 dioptrias? Você acha que acontece somente com um grau maior, é isso? Não, não é bem isso. Se você tem uma miopia de 10 graus ou mais, teoricamente você tem o quê? Você pode ter uma lesão macular, não pode? Uma maculopatia miópica? Pode. Isso. Aí é mais ambliopia. Porque a ambliopia não tem lesão. A única lesão aceita na ambliopia é a alteração do quê? Da sinapse no corpo geniculado lateral. É a única coisa aceita. Certo?
Então, se você tem uma alteração macular, já não é ambliopia. Não pode ser chamado de ambliopia. Entenderam agora? Sim ou não? Certo. Sim. 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 E no estrabismo? No estrabismo, a gente sabe que um novo ponto de fixação é formado, mais na esotropia do que na XT. Então, você tem uma nova via retinocortical, tá? Só que essa nova via não é hierarquicamente igual à fóvea. Por quê? Por que a visão da fóvea é boa? Porque ela tem um campo receptivo menor, ou seja, o pixel dela é menor, com o quê? Com uma densidade de células ganglionares maior. Então você ali tem 1 para 1. E quanto mais você vai se afastando da fóvea, esse campo receptivo fica maior e a densidade de células ganglionares diminui. Então a gente sabe que experimentos em animais mostraram que a privação monocular possui mais efeito no córtex visual primário em comparação à retina e ao corpo geniculado lateral. Então, o que isso quer dizer? Se você tem uma privação, tapa o olho o dia todo, em animais, mostrou que tem uma alteração muito grande lá no córtex visual. É algo que os estrabólogos não aceitam muito. Tá? Então, você tem o quê? 3 períodos de maturação das vias visuais. Você tem um período inicial de desenvolvimento, um período crítico para interrupção e um período crítico para a recuperação após essa interrupção.